falar uma coisa que parece ser meio engraçada, mas não é, né? The power, the king, the bester. É bonito, né? The power, the king, the bester. Isso! Demorou, hein? Me cobraram. Na verdade, me cobraram. Um aluno, já uns 3, chegaram para mim e falaram: professor, o que você acha do profeta Miguel? Ah, professor, faz um vídeo do Miguelzinho. E eu, na verdade, sabia quem que era o Miguel, mas deu de tonto, né? Sai lá de Miguel. Sai de Miguel nenhum, rapaz. Mas chegou um ponto que eu resolvi gravar um vídeo para vocês sobre o que o professor Marcos acha dessa história. Para começar, eu não acho nada, né? Eu não acho nada. Mas eu tenho algumas certezas, né? Então eu quero compartilhar com vocês. Mas, primeiramente, eu não tenho nenhuma pretensão desse vídeo chegar ao Miguel. Não tem. Claro que não. A estrutura que eu estou usando aqui é sem sensacionalismo. Mas vamos lá. Profeta Miguel. Primeiramente, ele não é um profeta. Ele é um garoto. E como um garoto, eu vou ser respeitoso com ele. Eu vou ser respeitoso e não vou xingá-lo, não vou humilhá-lo, não vou chamar ele de nada dessas coisas. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, virou hit. Tem até a musiquinha agora, né? Dá uma olhada na musiquinha, dá uma olhada. Isso, ó, musiquinha bonitinha, né? Virou até a musiquinha. Isso é triste. O evangelho servindo de chacota, o evangelho servindo de zombação, zombaria, o evangelho sendo ridicularizado por algumas as coisas, né? Que ele é um artista, sem dúvida. Sem dúvida. Não vamos olha, não sai a palavra, hein? Desprezar ou menosprezar o Miguel de Oliveira. Ele é um artista. Ele faz um show aonde se devia falar a palavra. Para começar, um garoto de 14 anos pregando, não tem problema nenhum. Só que não ganhou a repercussão, ganhou. Eu perdi a pachorra de escutar muito vídeo sobre ele e até mesmo assistir pregações dele inteira. Peguei lá, achei na internet umas 3 pregações inteiras, o culto inteiro. Perdi algum tempo para fazer isso. Só que eu posso falar para você, como eu sou pregador também e tenho teologia. Teologia média. Eu tenho 2 cursos de teologia média. Não é superior não, é médio, mas eu tenho. O que eu tenho que falar para vocês sobre isso? Sobre a pregação dele? Medíocre. Medíocre. A pregação dele não é cristocêntrica. Ele não apresenta bem o texto. Só que ele corta o texto e começa a profetizar. Começa a dar, começa a falar em línguas, começa a fazer um espetáculo. Aí muda a conversa. Aí, olha, convence. Convence mesmo. Não adianta você falar, ai, que não... Não, convence. Porque é bonito. Porque ele é um jovem, ele demonstra, sabe, aquela confiança. Então, o que ele passa realmente convence. E vai convencer muita gente. E convence mesmo. Só que, 2 pontos. Não tem palavra de Deus ali. E ele foi muito bem treinado. Eu sei disso porque eu fui. Eu fui adolescente dentro de igreja. Eu participei de escola dominical. Eu participei de juniores. Eu participei de adolescentes. E lá a gente se preparava para pregar. Era muito legal. E eu acho que o Miguel passou por isso. E eu assisti também aquele documentário
que o YouTube fez muito bom também, que conta a história da família dele. E eu me assustei, desculpa a tosse aqui, que ele também tem uma história até triste, familiar. Mas ele dá a impressão, não posso confirmar, como o rapaz confirmou, que ele era explorado. A mãe dele fantasiava ele com um terninho, e eu com 13 anos, 12 anos já vestia esse terno também. Preguei com um terninho bonitinho, gente. Era um menino, eu vestia terno, olha, que eu ficava bonitinho, igual o Miguelito ali. Tá, mas ele é muito bem preparado, ele foi preparado para isso e ele chega muito bem no que ele quer. Ele apresenta muito bem. Eu posso falar que ele foi preparado para isso. O grande problema nisso tudo virou fonte de renda. Eu e meus amigos, nós tínhamos consciência que a gente tinha um trabalho religioso e a gente fazia. A gente ia conjuntos, a gente ia entregar folhetos, a gente ia fazer culto evangelístico, a gente fazia visita, mas sem interesse financeiro. O que a gente observa, infelizmente, na história do Miguel é que ele ia pregar, ele ia cantar com intuito financeiro. E isso se tornou profissional. Se tornou ganha-pão mesmo da família. E é complicado. Por quê? Porque vira, como tem uma piada no canal que fala do marceneiro e do mercenário, né? Que o menino não queria ser pastor, que ele queria ser marceneiro e não mercenário. Então é muito complicado isso. Isso aí é para chamar atenção, tá? Então o Miguel de Oliveira, ele é uma vítima da família, da sociedade ou da igreja? Talvez. Mas ele também aprendeu a se beneficiar disso. Sem dúvida. Ele se beneficia do que está acontecendo e acaba gostando, claro. Ele acaba gostando de tudo o que está acontecendo. Tá? Olha os dentes dele, né? Fica claro. Tá? E mais quando ele começa a pedir oferta, começa a pedir Pix, aí gera um desconforto bem maior. Aí ele perde a credibilidade de homem de Deus. Agora, todos o que aconteceu, ele se aproximou de outro, de um pastor famoso aí para dar instrução, mas ele desistiu. Por quê? Porque ele deve se afastar mesmo. Agora tem uma dúvida aí que eu não entendo, tá? Eu, sendo professor, eu não entendo como está sendo feitas as faltas dele, tá? Agora, mais ou menos eu entendo, né? Eu falo que não entendo, eu entendo, né? Ele está fazendo trabalho, ele não está, ele está faltando na escola por conta própria, não que a escola autorizou, ele está faltando por conta própria, pela família, a família está fazendo isso, irresponsabilidade. O conselho tutelar tem razão de pegar no pé, porque tem que pegar no pé mesmo, que a obrigação dele é estar na escola, a obrigação da família é garantir que ele esteja na escola, tá? E essa situação não pode se permanecer. Esquece. E o que estava acontecendo? Descumprimenta a lei. Ele é um menor de idade, ele tem que frequentar uma escola. E se ele está fazendo trabalho domiciliar do jeito que está falando, ele não está aprendendo nada. Porque na escola já é difícil, fora da escola é pior. Pode garantir isso, tá? Pode garantir. É igual que você vai fazer o curso EAD. Lindo e maravilhoso, só que presencial é melhor. Não se discute isso, tá? Agora, que ele deve estar fazendo trabalho, isso com certeza. Tá? Trabalho domiciliar, no mínimo os professores estão mandando trabalho, ele está fazendo pesquisa na internet, alguma coisa assim, desculpa o termo, nas coxas, e entregando o trabalho aí, e ele está passando de ano porque é assim que funciona. A escola também não quer reprovar ele. Mas tudo isso levanta questões étnicas.
sérias. A igreja não viu tudo isso? Ou a igreja está se beneficiando, o pastor dele está se beneficiando dessa suposta agenda dele? Porque o que eu consegui entender, ele vende essa pregação. Tem preço. Então ele vai pregar todas as despesas cobertas, tá? pela igreja, e ainda ganha um cachê, vamos chamar de cachê. Então, tudo isso, tá? Gerou para ele uma profissão, uma fonte de renda, e pelo jeito a mãe não trabalha, o pai não trabalha. Então o que acontece? Tudo isso caiu nas costas do Miguel. E ele que deve estar sustentando essa família. Muito complicado mesmo. Ah, professor, ele está errado? Tá. Só que ele era uma vítima, e ele, de uma vítima, ele virou cúmplice dessa história toda. Muito complicado o que está acontecendo, mas a gente tem que analisar friamente toda essa situação. E eu estou tentando fazer uma análise aqui, religiosa, mas também social. Ele é uma criança. Ele é um adolescente, como eu já fui. Como você que está me escutando ou já foi também. Está formado? Não. Tem tudo a cabeça? Não. No lugar? Não. Ah, professor, eu vi eles num podcast, ele é muito arrogante. Arrogante. Próprio da idade. Tá? Às vezes eu olhei o Miguel e eu me vi. Foi brincadeira, eu vi ele lá no podcast. Eu me vi no podcast. Novo, bonito, forte, burro, arrogante, prepotente, como eu era, porque eu não conhecia, achava que podia, achava que, quando a gente é jovem, acha que pode voar, e a gente não pode, tá? Só que acontece, o Miguel está crescendo num ambiente difícil. Ele é pentecostal, eu já fui pentecostal, isso não tem problema nenhum. Só que ele deveria aprender mais, ele deveria voltar à escola, que ele é um artista, não questiona. Que ele tem futuro no meio evangélico, não questiona. Ele já falou que ia ser pastor, certo? Vai fazer um seminário. Acaba o ensino médio. Tá? Vamos acabar o ensino médio. Ele tem 14 anos, tá? Então ele deve estar aí no primeiro ano do ensino médio, mais ou menos, primeiro ano do ensino médio, é isso que ele deve estar? Se ele não perdeu nenhum ano, talvez ele perdeu, então talvez ele perdeu algum aí, mas pelo meu cálculo ele deve estar no primeiro ano do ensino médio. Acaba essa faculdade, esse ensino médio, e entra no seminário, vai estudar. E aí ele vai servir a Deus com maior qualidade. E, professor, e as profecias dele? E ele cura em primeira pessoa. Eu curo câncer. Eu filtro sangue. O Miguel também usa o eu. Então a arrogância dele é muito grande. E isso provoca a queda. O Marcos Feliciano falou para ele que a arrogância precede a queda. E realmente, hoje, é claro que eu não quero comparar o Marcos Ensina com o canal dele, né? Que ele tem 1 milhão e eu não tenho 10 mil. Né? Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Ele pode perder tudo isso. E ele falou, vou te sair do Instagram. Nem do Instagram direito. Mas a arrogância dele, o Senhor não fala na arrogância. O Senhor não fala no trovão. O Senhor fala na mansidão. E o The Power, The King, The Bester, que virou uma marca registrada dele, nada mais é do que uma invenção ou uma cópia de outro. Eu acho que nós vamos falar mais sobre Miguel ainda. Eu acho que nós vamos falar mais dele. Mas, por enquanto, eu vou pedir para você, escreve nos comentários o que você acha dessa história. Escreve para mim.
Se você veio até aqui, se você me acompanhou até agora, que você gostou do assunto. Se você gostou do assunto, escreve aí o que você acha dessa história lá nos comentários, que eu vou agradecer muito mesmo. Tá bom? Obrigado, gente. Se inscreve no canal e fica comigo. Tchau!